O deserto do Saara é um monstro geológico do tamanho dos Estados Unidos, uma besta de calor que devora o mundo. Mas enquanto os governos discutem, milhões de pessoas estão a travar o apocalipse com as próprias mãos. Não com muros de betão ou maquinaria futurista, mas com estranhas covas em forma de meia-lua cavadas na terra dura. Por que é que um simples buraco no chão vence onde bilhões de dólares em tecnologia falharam? Esta é a guerra silenciosa pela sobrevivência do nosso planeta. Para compreender a verdadeira escala desta batalha, temos de olhar para o campo de combate. Estamos na região do Sahel, uma cintura semiárida que atravessa mais de 20 países africanos. Aqui, a vida de centenas de milhões de pessoas está por um fio. O paradoxo cruel desta terra é que ela não morre de sede no sentido tradicional. Todos os anos, o céu abre-se e liberta estações chuvosas curtas, mas de uma violência brutal. A água cai com força suficiente para partir pedras, mas a terra recusa-se a beber. O verdadeiro inimigo aqui não é o sol, é a crosta. Décadas de seca e degradação transformaram a superfície do solo numa armadura impenetrável, dura como o asfalto. Quando a chuva torrencial atinge este escudo, ela não se infiltra. Ela corre desenfreada pela superfície, criando inundações relâmpago que lavam a pouca terra fértil que resta antes de desaparecer tão rapidamente quanto chegou. É um ciclo vicioso e aterrorizante. A seca cose o solo até este morrer, e a chuva leva o cadáver da terra para longe. A desertificação não é apenas um problema climático, é o colapso total da engenharia natural do solo. Durante décadas, a humanidade tentou combater isto com força bruta e boas intenções. Campanhas internacionais despejaram bilhões de dólares para plantar florestas inteiras. Bilhões de rebentos foram colocados no solo com a esperança de criar uma barreira verde. Mas a natureza não perdoa a ignorância. A maioria destes projetos falhou de forma catastrófica, com taxas de mortalidade das árvores a atingir os 80% ou 90% após apenas uma ou duas estações. O erro foi fundamental. Tentaram instalar o software da vida, as árvores, num hardware que estava partido. Plantar numa terra que perdeu a capacidade de reter água é como tentar encher um balde furado. Não importa quanto esforço se coloque, o resultado é sempre o vazio. Foi preciso abandonar a arrogância tecnológica e voltar à física básica para encontrar uma solução. A resposta não veio de laboratórios de alta tecnologia, mas da geometria aplicada à sobrevivência. O projeto da Grande Muralha Verde de África mudou a estratégia. Em vez de forçar as árvores a crescer, decidiram consertar a terra primeiro. A arma secreta é enganosamente simples: a cova em meia-lua. Imagine milhões de agricultores, sob um calor sufocante, a esculpir a terra com nada mais do que pás e picaretas. Eles não cavam linhas retas. Eles cavam arcos precisos, posicionados contra a inclinação do terreno. Esta forma não é decorativa, é uma armadilha hidráulica perfeita. Quando a água da chuva desce a encosta como um comboio desgovernado, a forma de lua crescente intercepta o fluxo. A curva força a água a abrandar, a espalhar-se e, o mais importante, a ficar parada. É um travão de emergência feito de terra. As especificações técnicas são rigorosas. Cada cova tem entre 4 a 6 metros de diâmetro, mas a profundidade é surpreendentemente rasa, apenas 20 a 40 centímetros. O objetivo não é criar uma piscina profunda, mas sim uma bacia larga, que dê tempo à física para funcionar, permitindo que a gravidade puxe a água para o subsolo profundo, longe do sol ladrão. Um único ser humano, armado apenas com determinação, pode escavar uma destas estruturas numa hora. É uma tecnologia de custo zero e escalabilidade infinita. E o que acontece a seguir parece magia, mas é pura ciência. Estudos de campo no Níger e no Burkina Faso mostram uma transformação que desafia a lógica. Áreas que antes tinham 0% de vegetação, terras que eram consideradas mortas e estéreis, recuperam 40% a 60% da sua cobertura vegetal em apenas 2 a 5 anos. Onde antes havia apenas poeira vermelha e desespero, agora surgem ilhas de verde, arbustos nativos e, eventualmente, árvores que regressam por conta própria, alimentadas por um solo que aprendeu novamente a beber.
Mas no calor impiedoso de África, capturar a água é apenas o primeiro passo. O próximo desafio é mantê-la segura do maior predador da região, a evaporação. Num reservatório de água aberto, o sol africano pode roubar até 90% do volume de água acumulada. É um imposto insuportável sobre a sobrevivência. Para contornar isto, os engenheiros locais, especialmente no Quênia, viraram a lógica do avesso com as barragens de areia. Eles constroem paredes de betão ou pedra através dos leitos de rios sazonais. Mas, ao contrário de uma barragem convencional que retém um lago azul, estas barragens são desenhadas para reter areia. À medida que as cheias trazem sedimentos, a areia acumula-se atrás da parede, criando uma praia artificial massiva. E aqui reside o gênio. A água esconde-se nos espaços vazios entre os grãos de areia. É um cofre subterrâneo. A areia protege a água do sol escaldante, reduzindo a evaporação a quase zero e filtrando-a naturalmente. Uma única barragem de areia pode armazenar milhões de litros de água, acessível durante todo o ano através de poços simples, mesmo quando o rio à superfície parece seco e poeirento. As comunidades que adotaram esta técnica viram a sua realidade mudar da noite para o dia. A disponibilidade de água triplicou. Os rendimentos de culturas vitais como o milho e o milheto dispararam entre 50% a 100%. Juntamente com as linhas de pedra, fileiras simples de rochas que agem como lombas de velocidade para a água da chuva nos campos agrícolas. Estas tecnologias provam que não precisamos de reinventar a roda. Precisamos apenas de entender como a Terra funciona. Estas estruturas invisíveis e humildes tornaram-se a espinha dorsal de uma revolução agrícola, transformando o desespero em colheitas abundantes. Enquanto a África luta para capturar a chuva, do outro lado do globo, a China trava uma guerra contra um inimigo diferente, um oceano sólido em movimento. Bem-vindos ao deserto de Taklamakan, um lugar cujo nome traduzido significa "aquele que entra nunca mais sai". As condições aqui são de outro planeta. A precipitação é inferior a 100 milímetros por ano. Para visualizar a secura deste lugar, imagine derramar uma pequena garrafa de água de meio litro num metro quadrado de terra e esperar que isso dure uma semana inteira sob um sol implacável. É 10 vezes mais seco do que os desertos da Califórnia, mas o perigo não é apenas a seca, é a mobilidade. As dunas de areia aqui não ficam paradas. Elas movem-se, engolindo estradas, cidades e história. Nos anos 90, a situação tornou-se tão crítica que a capital, Pequim, a milhares de quilômetros de distância, sufocava sob tempestades de areia durante mais de 80 dias por ano. O céu tornava-se laranja e o ar era irrespirável. A resposta da China foi mobilizar a maior máquina industrial do mundo para o projeto ecológico mais ambicioso da história. O Programa do Cinturão de Proteção dos Três Nortes, a Grande Muralha Verde da China. O objetivo é plantar 35 milhões de hectares de floresta até 2050, criando um escudo vivo de 4.500 quilômetros. Mas como se planta uma floresta num mar de areia que se recusa a ficar quieto? Como se constrói uma fundação sobre algo que flui como água? A solução chinesa é uma mistura alucinante de força bruta, massiva e aerodinâmica de precisão. Engenheiros mapearam o caos das dunas usando satélites e drones e desenharam um plano de batalha geométrico, o tabuleiro de xadrez de palha. A ideia é cobrir o deserto com uma grelha infinita de quadrados de palha, cada um medindo cerca de 20 por 20 pés. A escala logística é de fazer girar a cabeça. Milhões de toneladas de palha são transportadas para o coração do nada, onde não existem estradas, e os caminhões enterram-se até aos eixos na areia fofa. Mas a verdadeira maravilha é o esforço humano. Sob temperaturas que ultrapassam frequentemente os 49 graus Celsius, um exército de trabalhadores avança sobre as dunas. Eles não podem usar maquinaria pesada nas encostas íngremes de areia. Têm de usar as mãos e pás. Eles colocam a palha em linhas retas e enterram o centro na areia, deixando as pontas de pé. O resultado visual é surreal. O deserto dourado torna-se um tabuleiro de xadrez gigantesco que se estende até o horizonte. Mas isto não é arte, é aerodinâmica pura.
A palha em pé cria atrito contra o vento. Ela levanta a camada limite do fluxo de ar, reduzindo drasticamente a velocidade do vento junto ao solo. Onde antes o vento arrastava a areia e enterrava tudo, agora a areia fica presa dentro destas celas de palha. A duna é imobilizada. É uma gaiola feita de erva seca para domar uma besta geológica. Uma vez que a areia está presa nesta prisão geométrica, começa a fase de suporte de vida. O tabuleiro de xadrez não é o fim, é apenas o berçário. Para dentro de cada um destes milhões de quadrados, a maquinaria chinesa e as mãos humanas introduzem a vida. Brocas mecânicas perfuram o centro de cada célula e plantam mudas de espécies extremófilas, como o saxaú e o salgueiro vermelho. Estas não são plantas comuns, são sobreviventes evoluídos para este inferno. As mudas são posicionadas com precisão milimétrica. As suas raízes enterradas profundamente, onde a areia ainda guarda alguma frescura. A palha, que agora serve de escudo contra o vento, desempenha um último ato de sacrifício. Com o tempo, ela apodrece. Ao decompor-se, transforma-se numa camada de matéria orgânica, um fertilizante natural que alimenta as raízes da jovem árvore. O que começou como uma construção morta de palha seca, torna-se o catalisador para um ecossistema vivo. As raízes das árvores descem metros de profundidade, agarrando a duna por dentro, transformando a areia móvel em solo estável. A cobertura florestal da China, que era de apenas 10% em 1949, saltou para mais de 25%. Onde antes havia apenas o silêncio da morte e o som do vento, agora ouve-se o restolhar das folhas. África e China mostram-nos dois caminhos distintos para o mesmo destino. Em África, a vitória vem da adaptação, usando a forma de uma lua crescente para convidar a água a ficar. Na China, a vitória vem da conquista, usando uma grelha rígida para forçar a areia a obedecer. Mas em ambos os casos, a lição é humilhante e poderosa. Não precisamos de tecnologias de ficção científica para salvar o planeta. Precisamos de compreender as forças elementares da natureza, a gravidade, o vento, a água, e trabalhar com elas. Seja com uma pá enferrujada no Sahel ou com uma operação logística massiva no Taklamakan, a humanidade provou que é capaz de curar as cicatrizes da Terra. Quando olhamos para as imagens de satélite e vemos a mancha amarela a recuar perante o verde, percebemos que a maior ferramenta que possuímos não é a máquina, é a vontade de persistir. O deserto pode ser vasto, mas não é invencível. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Você vê isso todos os dias, uma simples lata de massa de tomate ou o molho que cobre a sua pizza. Mas você já imaginou que esse produto começou como uma semente menor que a cabeça de um alfinete? Para chegar à sua mesa, este fruto frágil precisa sobreviver a 100 dias de sol escaldante e resistir à força brutal de colheitadeiras de toneladas. Como a indústria transforma milhões de frutos delicados em um estoque global de comida sem esmagar tudo no processo? Bem-vindos à jornada do ouro vermelho. Muito antes de qualquer planta verde romper a superfície, uma guerra silenciosa é travada no subsolo. A batalha por uma colheita recorde não começa com a semente, mas com a engenharia da terra. Sob a luz pálida da madrugada, tratores gigantescos, equipados com arados de aço reforçado, rasgam o solo compactado. O objetivo não é apenas cavar, é oxigenar. Eles revolvem toneladas de terra para permitir que o ar penetre profundamente, criando um ambiente onde as raízes poderão respirar. Mas a força bruta não é suficiente. A ciência entra em campo. O solo é tratado como um paciente em uma sala de emergência. Amostras são analisadas em laboratórios para determinar o nível exato de nutrientes. Se faltar algo, a colheita falha. Compostagem orgânica ou esterco decomposto são misturados com precisão cirúrgica para criar uma base macia e fértil. Em seguida, a terra é esculpida. Máquinas de nivelamento formam longas cristas geométricas que se estendem até o horizonte. Em fazendas modernas, o processo é ainda mais tecnológico. Linhas de irrigação por gotejamento são enterradas dentro dessas cristas, como um sistema circulatório invisível. Isso garante que cada gota de água vá direto para a raiz, sem desperdício.
É uma infraestrutura colossal construída para suportar milhões de vidas vegetais que estão prestes a nascer. Neste cenário de terra preparada, entra o protagonista mais improvável, a semente. É um contraste chocante de escala. Os agricultores selecionam sementes de alta genética, grãos dourados minúsculos que desaparecem na ponta de um dedo. É difícil acreditar que algo tão pequeno carrega o código para alimentar cidades inteiras. Estas sementes não são jogadas ao acaso. Elas são semeadas em bandejas especiais dentro de estufas que funcionam como fortalezas biológicas. Aqui a temperatura e a umidade são controladas com rigor militar. É uma incubadora perfeita. Em apenas uma semana, a vida explode. Pequenos brotos verdes surgem, frágeis e vulneráveis. Mas eles não ficam aqui para sempre. Quando atingem entre 15 e 20 centímetros de altura e desenvolvem caules robustos, chega o momento crítico, o transplante. Esta é uma operação de alto risco. Cedo pela manhã, para evitar o choque térmico do calor do meio-dia, exércitos de trabalhadores ou máquinas transplantadoras movem as mudas para o campo aberto. A precisão é vital. Elas são posicionadas com um espaçamento exato de meio metro. Se ficarem muito perto, competem por recursos e morrem. Se ficarem muito longe, o espaço é desperdiçado. Assim que tocam o solo real, a primeira irrigação é ativada, selando o pacto entre a planta e a terra. Agora, a contagem regressiva começa. Durante as próximas semanas, o campo se torna um organismo vivo que exige monitoramento constante. O tomateiro não cresce sozinho, ele é guiado. Sensores de umidade enterrados no solo enviam dados em tempo real para computadores que controlam a irrigação. É uma questão de equilíbrio mortal. Se a planta receber água demais, a pressão interna fará o fruto explodir e rachar a pele, tornando-o inútil para a venda. Se receber água de menos, o crescimento para. É uma caminhada na corda bamba que dura meses. À medida que as plantas crescem, elas precisam de poda. Folhas extras são removidas para garantir que a luz do sol atinja o fruto, e não apenas a folhagem. Então, a mágica acontece. O fruto começa como uma esfera verde e dura. Lentamente, ele passa para um amarelo pálido, depois para um laranja vibrante, e finalmente atinge aquele vermelho profundo e intenso que sinaliza o pico de açúcar e sabor. Sob o sol da manhã, os campos parecem brilhar como um oceano vermelho. Mas essa beleza é um sinal de alerta. No momento em que o tomate fica vermelho, ele começa a morrer. O relógio da decomposição começa a ticar e a indústria precisa correr mais rápido que a natureza. A colheita é o momento de maior tensão. É aqui que o destino do tomate se divide em dois caminhos. Para os tomates que você compra frescos no mercado, a abordagem é manual e delicada. Trabalhadores experientes torcem cada fruto gentilmente para não ferir a pele. Mas para a indústria de massa, aquela que faz o molho da sua massa e o ketchup, a delicadeza é substituída pela potência mecânica. Monstros de metal entram nos campos. Colheitadeiras industriais, capazes de processar dezenas de toneladas por hora, avançam sobre as linhas. Elas não colhem fruto por fruto, elas engolem a planta inteira ou usam agitadores violentos que fazem a vinha vibrar em uma frequência específica. Essa vibração faz com que apenas os tomates maduros se soltem e caiam em esteiras transportadoras, enquanto a planta verde permanece. É uma demonstração de força bruta controlada. Uma vez colhidos, os tomates são imediatamente cobertos e protegidos do sol. O calor é o inimigo. Se a temperatura interna do fruto subir muito, ele vira purê antes de chegar à fábrica. Caminhões carregados com toneladas de ouro vermelho aceleram pelas estradas. Eles têm apenas algumas horas antes que a carga comece a se degradar. A fábrica não pode esperar. Ao chegarem à planta de processamento, o caos orgânico do campo colide com a ordem fria do aço inoxidável. Os caminhões despejam sua carga em canais de água corrente. A partir de agora, ninguém mais toca nos tomates. As máquinas assumem o comando. O primeiro passo é uma lavagem de alta pressão. Jatos de água potentes e escovas rotativas atacam a sujeira do campo, removendo terra, pedras e folhas. O que sai desse túnel de lavagem é um rio brilhante de esferas vermelhas perfeitas, mas nem todas são perfeitas. A próxima etapa é a triagem, onde a tecnologia supera o olho humano.
Scanners ópticos a laser analisam cada tomate que passa pela esteira em alta velocidade. Eles procuram defeitos que seriam invisíveis a olho nu. Um tomate verde, um tomate com uma mancha preta. O sistema dispara um jato de ar comprimido preciso e o fruto defeituoso é ejetado da linha como um projétil. Apenas a elite vermelha sobrevive. O que sobra é redirecionado para ração animal ou fertilizante, garantindo que nada seja desperdiçado. Agora, os sobreviventes estão limpos, inspecionados e prontos para o sacrifício final. Para transformar um fruto sólido em um molho suave, a pele precisa desaparecer. E a maneira como a indústria faz isso é brutalmente eficiente. Os tomates entram em uma câmara de vapor pressurizado. É um inferno térmico instantâneo. O calor intenso faz com que a umidade sob a pele do tomate ferva e expanda em uma fração de segundo. A pele literalmente explode e se solta da polpa. Em seguida, rolos de borracha macia ou jatos de ar removem essas cascas soltas, deixando para trás apenas a carne vermelha e nua. O que acontece a seguir é a destruição total da forma. Os tomates são esmagados por trituradores industriais e forçados através de peneiras finas que separam as sementes e as fibras duras. O resultado é um líquido espesso, rico e aromático. Dependendo do produto final, essa polpa é cozida. Para o concentrado de tomate, a água é evaporada a vácuo para não queimar o produto, transformando o suco em uma pasta densa. O cheiro nessa área da fábrica é inebriante, uma concentração massiva de verão cozido. Agora temos um produto perfeito, mas ele é vulnerável. O ar e as bactérias são inimigos que podem estragar tudo em minutos. Começa a corrida para o enlatamento. O molho ou pasta, ainda quente, flui por tubulações estéreis até a sala de enchimento. Aqui, o barulho é rítmico e hipnótico. Braços robóticos e bocais de alta precisão enchem centenas de latas, frascos de vidro ou sachês por minuto. A velocidade é tão alta que o olho humano mal consegue acompanhar os vultos metálicos passando. Imediatamente após o enchimento, as embalagens são seladas hermeticamente. É o momento em que o tempo para. Ao fechar a lata, a indústria captura o frescor e o sabor, protegendo-os contra o mundo exterior por anos. As latas passam por túneis de resfriamento para baixar a temperatura e evitar que o cozimento continue lá dentro. Depois recebem o rótulo, a identidade do produto, o lote, a data. Robôs paletizadores empilham as caixas em torres perfeitas, prontas para serem despachadas. Enquanto as empilhadeiras carregam os caminhões de distribuição, vale a pena pausar e olhar para trás. Tudo isso, essa mega estrutura de aço, sensores a laser e tratores gigantes, existe para servir a um pequeno fruto que começou a vida menor que uma cabeça de alfinete. Milhões de latas viajam agora por oceanos e estradas para chegar à sua despensa. Quando você abrir uma lata de massa de tomate para o jantar de hoje, lembre-se, você não está apenas vendo um ingrediente. Você está olhando para o resultado de meses de batalha contra os elementos, da paciência dos agricultores e da precisão absoluta da engenharia moderna. É a natureza, domada e preservada pelo engenho humano. E isso é o verdadeiro poder da indústria. Imagine 15 grandes pirâmides de Gizé, não feitas de pedra, mas preenchidas até o topo com um lodo tóxico e negro. Nos últimos 10 anos, 198 milhões de libras de petróleo foram derramadas nos nossos oceanos. Quando o navio MT Solar 1 afundou, levando consigo uma carga mortal, a humanidade descobriu uma verdade aterrorizante. Nossas tecnologias de bilhões de dólares falharam. A salvação não veio de robôs futuristas, mas do lixo que jogamos fora. Como o cabelo humano e a casca de coco humilharam a engenharia moderna. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa crise, precisamos olhar para o abismo. Era 11 de agosto de 2006. O petroleiro MT Solar 1, carregado pela Petron Corporation, navegava pelas águas das Filipinas. Mas ele carregava mais do que combustível. Carregava uma bomba relógio ambiental. Devido à idade avançada e ao peso excessivo, o gigante de aço sucumbiu. Ele mergulhou 3.000 pés para a escuridão do fundo do mar. O impacto foi devastador. O navio liberou 550 mil galões de óleo bunker. Não estamos falando de gasolina comum que evapora.
O óleo bunker é espesso, pesado, um veneno viscoso usado em navios industriais. Para visualizar isso, imagine 840 piscinas de quintal cheias de alcatrão líquido. Esse volume colossal transformou o paraíso da ilha de Guimaras em um inferno negro. Esta ilha, famosa mundialmente por suas mangas doces e praias de areia branca, viu suas águas cristalinas morrerem. A mancha cobriu 3.700 acres de ecossistema. Florestas de mangue, vitais para a vida marinha, foram sufocadas. Recifes de coral, que levaram séculos para crescer, foram transformados em pedra negra da noite para o dia. O desastre atingiu o coração da economia local. 20.000 pescadores acordaram sem trabalho. A água estava tão poluída que a pesca foi proibida. Famílias inteiras perderam tudo. Crianças deixaram a escola porque não havia dinheiro. O turismo que trazia bilhões de pesos evaporou. As Filipinas fizeram o que qualquer nação moderna faria. Ativaram os protocolos de emergência. Trouxeram o que havia de melhor no mercado internacional. Barreiras flutuantes de contenção, navios com escumadeiras mecânicas, absorventes industriais. Parecia um exército tecnológico pronto para a guerra, mas houve um problema terrível. O óleo bunker riu dessas tecnologias. Ele era denso demais. Ele não flutuava simplesmente. Ele se aglutinava, colava nas rochas, penetrava na areia e passava por baixo das barreiras. As máquinas ocidentais, projetadas para óleos mais leves, tornaram-se sucata inútil. Além disso, a geografia era um pesadelo. A reserva marinha ficava longe, acessível apenas por estradas estreitas, onde a maquinaria pesada não passava. Não havia navios de limpeza americanos ou europeus por perto. Diante do apocalipse ecológico, com a tecnologia de ponta derrotada, o país teve que tomar uma decisão que parecia uma piada cruel: limpar o oceano com as próprias mãos. Quando o metal e o plástico falharam, a engenharia olhou para a biologia. A solução encontrada foi tão bizarra que o mundo duvidou. Eles decidiram usar cabelo humano. Sim, o mesmo cabelo que varremos do chão das barbearias. De repente, uma mobilização nacional começou. De Manila a Cebu, milhares de salões de beleza pararam de jogar o cabelo no lixo. Estudantes universitários formaram filas, não para festas, mas para raspar a cabeça e doar seus fios para salvar o mar. Mas por que cabelo? Isso não é magia, é física pura. O cabelo humano tem uma estrutura superficial única, cheia de escamas microscópicas. Ele é o que os cientistas chamam de oleofílico e hidrofóbico. Traduzindo, ele ama óleo e odeia água. Cada fio de cabelo funciona como um tubo minúsculo que agarra o óleo e não o solta. Ao contrário das esponjas sintéticas que incham com a água, o cabelo ignora a água e foca apenas no veneno negro. Ele flutua na superfície, absorvendo a mancha tóxica sem parar. A eficácia é assustadora. Um experimento prático feito durante o desastre do Cosco Busan, em São Francisco, provou isso. Descobriram que apenas 1 libra de cabelo pode absorver 1,5 galão de óleo. Em outro teste real, 25.000 libras de cabelo conseguiram sugar 170.000 galões de petróleo bruto. Imagine a cena: redes de nylon cheias de cabelo, estendendo-se por dezenas de metros no oceano, agindo como barreiras vivas que limpam a água. É uma tecnologia orgânica, gratuita e disponível em qualquer lugar onde existam pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. O cabelo tem um defeito grave. Ele demora muito para se decompor na natureza. E havia outro risco. O cabelo moderno vem carregado de tinturas e produtos químicos de salão que poderiam contaminar ainda mais o ecossistema frágil. A humanidade precisava de algo ainda mais puro, mais abundante e totalmente natural. E a natureza, em sua sabedoria infinita, já tinha criado esse material. Ele estava lá, empilhado como lixo nas fazendas, esperando ser descoberto. 17 anos depois, em 2023, o pesadelo voltou. Um navio virou na costa de Bataan com 370.000 galões de combustível industrial. O mar escureceu novamente, mas desta vez não houve pânico por doações de cabelo.
A guarda costeira das Filipinas sabia exatamente o que fazer. Eles correram para as fazendas e arrastaram milhares de sacos de cascas de coco secas para a praia. Eles não estavam improvisando. Eles estavam usando a arma secreta da natureza, a fibra de coco, conhecida como coir. Durante décadas, o mundo desperdiçou esse material. As Filipinas, a Indonésia e a Índia produzem montanhas de cocos. Bebemos a água, comemos a carne, usamos a madeira. Mas a casca, 85 a 90% da fibra de coco do mundo era jogada fora ou queimada. A casca representa 35% do peso da fruta e nós a tratávamos como lixo inútil. Um erro gigantesco. A história já nos tinha dado a dica. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos chamavam isso de fibra dourada. Eles usavam coco para fazer redes de camuflagem e coletes salva-vidas, porque descobriram que ele não apodrece na água salgada. A ciência moderna colocou a fibra de coco no microscópio e o que viu foi revolucionário. 45% da sua estrutura é lignina. Lignina é um polímero natural que age como um ímã superpotente para o óleo. É a maior concentração de lignina em qualquer planta do mundo. A estrutura da fibra é cheia de microcapilares, como milhões de canudos invisíveis. Em testes na Tailândia, a fibra de coco absorveu 30 vezes mais óleo do que a palha comum. Na Malásia, provaram que ela pode segurar o óleo por 72 horas sem soltar uma gota de volta na água. É a solução perfeita. Você joga a fibra no derramamento, ela suga o óleo instantaneamente. Depois você recolhe a rede, espreme o óleo para ser reciclado e pode usar a mesma fibra de novo. É um ciclo infinito. E quando a fibra finalmente se desgasta, ela vira adubo ou biocombustível. É 20 a 30 vezes mais barato que as barreiras de plástico e não polui o mar com microplásticos. De repente, o que era lixo virou ouro. O preço da fibra de coco triplicou. Fábricas surgiram apenas para criar essas barreiras. A ONU declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz que a humanidade possui. Enquanto os agricultores salvam o oceano com coco, os cientistas nos laboratórios mais caros do mundo tentam competir. Nos Estados Unidos, o Laboratório Nacional de Argonne gastou anos e milhões para criar a Oleo Sponge. É uma obra-prima da química. Eles usam um processo chamado síntese de infiltração sequencial para revestir o poliuretano com moléculas que atraem óleo. Essa esponja pode absorver 90 vezes o seu próprio peso em óleo. É impressionante, sem dúvida, mas é complexa, cara, e difícil de fabricar em massa para uma emergência imediata em uma ilha remota. No famoso MIT, engenheiros projetaram o Sea Swarm, um robô futurista movido a energia solar. Ele usa uma esteira de nanofios para lamber o óleo da água, trabalhando sozinho por semanas. A promessa era de um exército de robôs limpando os mares, mas a realidade é dura. 10 anos se passaram e esses robôs ainda não foram vistos em nenhum grande desastre real. A tecnologia é frágil demais para a brutalidade do oceano aberto. No Canadá, foram por outro caminho: força bruta. A empresa Extreme Spill Technology criou navios que parecem tanques de guerra flutuantes. Eles funcionam em ondas de 3 metros e ventos fortes, condições que fariam outros barcos voltarem para o porto. O governo canadense comprou uma frota por 9 milhões e meio de dólares. Eles funcionam, sim, mas o custo é astronômico. Estamos comparando navios de milhões de dólares e esponjas de nanotecnologia contra a humilde casca de coco, que custa centavos e cresce nas árvores. É uma lição de humildade para a alta tecnologia. Mas existe um lugar no mundo onde eles não dependem da sorte ou apenas de cocos: a Noruega. Este país rico e verde faz algo que parece loucura. Eles derramam óleo no mar de propósito. Todos os anos, sob controle estrito, eles jogam petróleo real nas águas geladas do norte. Por que fariam isso? Porque a Noruega vive do petróleo. 30% do orçamento do governo vem do ouro negro. Eles sabem que um erro pode destruir sua economia. Eles chamam isso de exercícios Oil on Water. Não é simulação de computador, é realidade. Eles testam seus navios, seus aviões sensores e suas barreiras no pior cenário possível: ondas gigantes, frio congelante, vento uivante.
Até a NASA já participou para testar seus sensores espaciais lá. Graças a essa audácia de treinar com o inimigo real, a Noruega tem a resposta mais rápida e eficiente do mundo. Eles provam que a única maneira de vencer um monstro é treinar lutando contra ele. Mas não se enganem, a guerra está longe de acabar. Os números mostram uma tendência assustadora. Os derramamentos de óleo estão aumentando de novo. Em 2024, 22 milhões de libras de óleo foram para o mar. Os navios estão ficando maiores, carregando mais carga, e as tempestades estão ficando mais violentas. Uma tempestade tropical, hoje, é 15 a 20% mais forte, capaz de partir um navio moderno ao meio. E o pior é o que não vemos. Apenas 20 a 30% do óleo derramado é realmente recolhido. O resto, ele afunda. Ele se esconde na lama do fundo do oceano. Ele fica lá, silencioso, por 10, 20, 40 anos. É uma bomba relógio tóxica. Um recife de coral coberto de óleo pode levar 2 décadas para se recuperar, se é que vai se recuperar. No Brasil, óleo misterioso matou milhares de tartarugas bebês. Na Tailândia, zonas mortas foram criadas onde nenhum peixe sobrevive. O oceano não esquece. Começamos com a imagem de 15 pirâmides de petróleo sufocando nosso planeta. A indústria gasta bilhões prometendo soluções mágicas, robôs e nanotecnologia. Mas a história do MT Solar nos ensinou uma lição que não podemos ignorar. Quando a maré negra chega, destruindo o sustento de milhares e matando ecossistemas inteiros, a tecnologia humana muitas vezes se ajoelha. E quem nos levanta? A própria natureza. A simples fibra de um coco, que considerávamos lixo, tornou-se nosso escudo mais forte. O cabelo que cortamos e jogamos fora tornou-se a rede que salva a vida marinha. É uma ironia poética e poderosa. Quando a humanidade fere a Terra com seu progresso industrial, é a Terra que estende a mão com a cura. Talvez o futuro da indústria não seja apenas construir máquinas maiores, mas aprender a usar a sabedoria silenciosa que cresce nas árvores e vive em nós. O verdadeiro poder da indústria é trabalhar com a natureza, não contra ela. O Saara não é apenas areia, é uma máquina de triturar geológica que avança para o sul, devorando a terra viva. Paredes de concreto e bilhões de dólares em tecnologia falharam em pará-lo, mas o Chad fez uma aposta final de 7 milhões de dólares, lançar um fantasma biológico na zona da morte. Porque uma criatura extinta há 30 anos, transportada como carga militar, conseguiu o que nenhuma barragem moderna fez. A resposta sobre como uma simples pegada pode reviver um planeta começa agora. Para compreender a insanidade desta missão, precisamos primeiro medir o tamanho do monstro que estamos enfrentando. O território do Chad é colossal, superando a soma dos estados do Texas e da Califórnia. No entanto, 60% desta nação já foi engolida e está morta, coberta pelas dunas escaldantes do deserto do Saara, o lugar mais quente da superfície da Terra. A situação é crítica, porque os outros 30% do país estão balançando à beira do abismo, prestes a se transformar em poeira estéril. O som do desastre é silencioso, mas visível. O solo estala sob os pés como escamas de peixes secas, a prova física de que a umidade foi drenada até a última gota. Rios que antes corriam com força agora são apenas cicatrizes na paisagem. O Lago Chad, que já foi a fonte de vida para milhões de pessoas, encolheu drasticamente, reduzido a 1/10 do seu tamanho original desde a década de 1960. É um colapso total do sistema. Tentaram de tudo. Bombearam água das profundezas, plantaram sementes com máquinas pesadas e ergueram barreiras artificiais contra o vento. Cada projeto humano falhou contra a força bruta da natureza. O Saara continuou seu avanço, como um moedor gigante. Foi neste cenário de terra arrasada que os engenheiros perceberam que a força bruta mecânica não funcionaria. Eles precisavam de uma tecnologia que conhecesse o terreno, uma unidade autônoma capaz de operar onde o aço derrete e os motores falham. A solução não veio de uma fábrica, mas da evolução. Conheçam o Oryx de cimitarra. Aos olhos de um leigo, é um antílope com chifres curvos como espadas de guerreiros, mas sob a ótica da engenharia, ele é uma máquina biológica de precisão.
Seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar brutal para longe de seus órgãos vitais. Enquanto a maioria dos mamíferos entraria em colapso tentando se resfriar, o Oryx possui um sistema interno de regulação térmica que beira a ficção científica. Ele não transpira sob o sol de 46 graus Celsius. Em vez de perder água preciosa, ele simplesmente eleva sua temperatura corporal, operando em níveis de calor que matariam outros seres, conservando cada gota de fluido. Ele não precisa de estradas. Seus cascos largos são ferramentas de escavação, e seu nariz age como um sensor, vasculhando profundamente na areia em busca de raízes e tubérculos, as únicas fontes de água onde nada mais sobrevive. No entanto, essa maravilha tecnológica foi desativada pela ação humana. Caçados implacavelmente por seus chifres e carne e expulsos pela agricultura, os Oryx desapareceram do mapa. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou a espécie oficialmente extinta na natureza. Sem eles, o escudo biológico do Saara caiu. Sem seus cascos para arar a terra, o solo selou, a grama morreu e a areia tomou conta. Para reverter o apocalipse, seria necessário reiniciar essa tecnologia perdida. O renascimento não começou no calor, mas no gelo. A operação de resgate teve início nos laboratórios de alta tecnologia do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde a temperatura é mantida a menos 196 graus Celsius. Foi lá, em tanques de nitrogênio líquido, que o código genético foi preservado. Cientistas desenvolveram uma técnica revolucionária de inseminação artificial sem anestesia. Isso foi uma necessidade absoluta de engenharia, pois anestesiar um animal de 200 quilos sob estresse poderia causar um choque térmico fatal. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso da reprodução subiu para mais de 70%. O esperma de 120 Oryx, armazenado no frio criogênico, viajou dos Estados Unidos, da França e de Abu Dhabi até o coração da África. Isso permitiu restaurar a diversidade genética para mais de 90% da população original, garantindo que os novos rebanhos não fossem cópias fracas, mas guerreiros robustos. Foi uma logística militar. Cargas vivas voando milhares de quilômetros em aviões cargueiros, transportando a biologia de volta ao seu campo de batalha. O custo de transporte foi reduzido em 80% graças a essa biotecnologia, provando que a ciência moderna era a chave para destravar o passado. O local escolhido para o desembarque foi a reserva de Ouad Rimé Ouad Achim. Estamos falando de uma área colossal de 77 mil quilômetros quadrados, um terreno maior que a Irlanda inteira. 7 milhões de dólares foram investidos na primeira fase para construir estações, centros de monitoramento via satélite e campos de adaptação. Em março de 2016, os primeiros 21 Oryx pousaram em solo chadiano. Cada animal era uma peça de equipamento valiosa, equipado com um colar GPS de alta tecnologia, avaliado em mais de 2 mil dólares. Esses dispositivos transmitiam localização, frequência cardíaca e temperatura através da rede de satélites Iridium. Mas o deserto é uma fornalha que não perdoa erros de cálculo. A euforia inicial, marcada pelo nascimento do primeiro filhote 6 meses depois, logo se transformou em alerta vermelho. Em poucos meses, 1/3 dos animais havia perecido. O calor do Saara é impiedoso. Durante o dia, as temperaturas do solo sobem tanto que chegaram a queimar os componentes eletrônicos dos colares. O vento soprava a 49 graus Celsius. À noite, predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, deixando para trás apenas o sinal piscante do GPS sob o céu estrelado. A missão estava à beira do fracasso, mas a equipe técnica não recuou. Eles perfuraram poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para trazer água à superfície. Eles moveram a zona de operação para o sul, onde a vegetação ainda resistia, e treinaram os animais para viverem à noite, evitando o sol letal. A taxa de sobrevivência subiu de 65% para 90%, e então o sistema começou a funcionar. Aqui entramos na matemática visual da terraformação. O que nenhuma máquina humana conseguiu fazer em escala, o Oryx fez apenas existindo.
Tudo começa com a física de um casco. Quando um Oryx deita para descansar no calor de 49 graus, seu corpo pesado cria pequenas depressões, microbacias na areia. Pode parecer irrelevante, mas quando a chuva rara finalmente cai, essas covas seguram cada gota preciosa, impedindo que a água escorra ou evapore instantaneamente na superfície dura. Esses poços minúsculos tornam-se oásis microscópicos. O simples ato de caminhar com seus cascos largos quebra a crosta dura do solo seco, permitindo que a terra respire, que o ar penetre e que a umidade desça para as camadas profundas. É a aeração natural em escala industrial. E a eficiência continua. Cada rebanho é uma unidade móvel de semeadura. Sementes grudam na pelagem dos animais e caem quilômetros adiante. Um rebanho de apenas 30 cabeças pode espalhar 500 sementes por dia. Se apenas 5% delas criarem raízes, a paisagem muda. O esterco dos animais, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, reintroduz nutrientes essenciais, alimentando micróbios e permitindo que as raízes se fixem. O ciclo da vida foi reiniciado pela presença de seus engenheiros originais. Os resultados desafiaram todas as projeções. De um início trágico, a população selvagem explodiu. Em 2023, mais de 350 Oryx haviam sido reintroduzidos, e a população total na natureza ultrapassou 500 cabeças, com mais de 150 nascimentos naturais. Esse sucesso forçou a União Internacional para a Conservação da Natureza a reescrever seus registros, mudando o status do Oryx de extinto na natureza para ameaçado, um feito histórico de reversão da extinção. Mas o impacto geográfico é ainda mais vasto. O sucesso no Chad ativou uma reação em cadeia em todo o norte da África. No Níger, a reintrodução começou em uma área de 37 mil milhas quadradas. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Toui abrigam agora o rebanho mais estável da região. O objetivo para 2030 é reconectar todo o cinturão do Saara, permitindo que os Oryx migrem livremente através das fronteiras pela primeira vez em 50 anos. E em 2023, o Chad liberou 10 Addax, outro antílope raro, provando que o ecossistema está pronto para sustentar mais vida. 7 milhões de dólares, décadas de pesquisa em laboratórios congelados, satélites orbitando a Terra. Todo esse aparato tecnológico colossal foi mobilizado para devolver ao deserto algo incrivelmente simples, a marca de um casco na areia. Quando olhamos para os dados hoje, vemos o Saara recuando nestas áreas, não porque construímos barreiras de concreto, mas porque devolvemos ao sistema sua peça-chave. O Oryx não é apenas um sobrevivente, ele é a prova de que a tecnologia mais avançada para salvar o planeta não precisa ser inventada. Ela já existe há milhões de anos. A natureza não precisa que a salvemos com nossas máquinas. Ela só precisa que devolvamos suas próprias ferramentas para que ela possa curar a si mesma. O deserto está vivo novamente. Todos os anos, os Estados Unidos constroem mais de 40 mil quilômetros de novas estradas. Isso é o suficiente para dar uma volta completa na Terra. Mas o dado chocante é que 30% dessas rodovias não são de asfalto, mas de concreto maciço, feito para durar 34 anos sob o peso de caminhões gigantes. Como é possível transformar uma mistura líquida e instável em uma rocha artificial que dura o dobro do asfalto? A resposta está em uma máquina que funciona como uma impressora 3D colossal, valendo $300 mil. A jornada para criar essa estrada indestrutível começa muito antes de o primeiro caminhão de concreto chegar. Começa com uma cirurgia na própria paisagem. Se você acha que uma estrada é apenas uma camada de pedra jogada sobre a terra, pense novamente. O solo natural é o inimigo. Ele é instável, úmido e fraco. Por isso, engenheiros escaneiam o terreno como médicos, decidindo exatamente quanta terra deve ser removida ou adicionada. Eles não estão apenas limpando o caminho, estão construindo um bolo de camadas industrial que servirá de fundação para o futuro. Primeiro, tratores gigantes rasgam a vegetação e nivelam o leito da estrada. Ao mesmo tempo, equipes enterram as veias vitais da civilização, tubos de água, cabos elétricos e sistemas de drenagem, bem abaixo de onde os pneus vão passar.
Se isso falhar, a estrada afunda. Uma vez que o solo está exposto, começa a construção da base. Uma camada grossa de pedra britada é espalhada, mas pedra solta não suporta peso. É aqui que entram os rolos compactadores, máquinas pesadas que vibram violentamente, forçando as pedras a se encaixarem umas nas outras como um quebra-cabeça sólido. Este não é um trabalho rápido. A compactação pode levar de 2 a 4 dias inteiros. É uma batalha de força bruta e paciência. Caminhões-pipa dirigem à frente dos rolos, pulverizando a quantidade exata de água para ajudar a terra e a pedra a se unirem. Se estiver muito seco, esfarela. Se estiver muito úmido, vira lama. Técnicos monitoram tudo com sensores a laser e medidores de vibração. Eles buscam a perfeição invisível. Apenas quando o chão está tão duro quanto o próprio concreto que virá depois, a equipe recebe o sinal verde. A terra foi domada. Agora ela está pronta para receber a carga. Mas o material que vai cobrir essa base está sendo preparado a quilômetros de distância, em um lugar que parece mais um laboratório químico gigante do que uma construção. Bem-vindos à usina de dosagem. Aqui a precisão é a lei. O concreto para uma superestrada não é feito a olho. É uma receita química rigorosa. Silos gigantes de aço armazenam montanhas de areia fina, cascalho e pedra britada, mantendo cada tipo separado em compartimentos isolados. Nada se mistura até o momento certo. O processo é totalmente automatizado. Balanças industriais pesam cada grão de areia e cada pedra antes de liberá-los para a mistura. Não há margem para erro. 1 quilo a mais ou a menos pode mudar a resistência da estrada daqui a 10 anos. Depois dos sólidos, vem a química líquida. A água não é apenas jogada no misturador. Ela é medida por sistemas de pesagem independentes e injetada com alta pressão. E não é só água. Aditivos químicos poderosos, como superplastificantes, são dosados com precisão de miligramas. Esses líquidos são o segredo que permite ao concreto fluir como um líquido agora, mas se tornar duro como diamante depois. Tudo isso cai em um misturador de eixo duplo ou de panela, máquinas brutais projetadas para agitar toneladas de material em segundos. O barulho é ensurdecedor, o pó sobe, e em instantes a mistura se torna uma massa cinza e homogênea. É concreto fresco, de alta performance, pronto para a guerra contra o peso e o tempo. Mas assim que a mistura sai da usina, um relógio invisível começa a contar. O concreto é um material que morre rápido. A logística aqui é uma questão de vida ou morte para o projeto. O concreto tem uma vida útil extremamente curta. Em média, os motoristas têm apenas 1 a 2 horas para tirar essa carga do caminhão antes que ela comece a endurecer. Se o caminhão quebrar ou ficar preso no trânsito, a carga de concreto vira um bloco de pedra inútil dentro do tambor, destruindo o equipamento. É uma bomba relógio de cimento. Por isso, os tambores dos caminhões nunca param de girar. Eles rodam continuamente durante todo o trajeto para impedir que os materiais se separem ou endureçam antes da hora. Em grandes projetos de rodovias, isso se transforma em um balé logístico. Uma fila de caminhões é organizada em rotação perfeita. Um descarrega, um chega e outros aguardam na fila. O fluxo não pode parar. Se houver uma pausa, cria-se uma junta fria, um ponto fraco na estrada onde o concreto velho não se une ao novo. Quando o caminhão chega ao local, ele não despeja a carga no chão. Em sistemas modernos, ele se conecta diretamente a uma correia transportadora ou despeja em uma calha que alimenta a máquina principal. É uma transferência rápida e limpa. O motorista e o operador da máquina trabalham em sincronia total. O concreto fresco, cinza e úmido desliza para dentro da besta mecânica que vai moldar o futuro do transporte. Conheça a estrela do show, a pavimentadora de forma deslizante, ou Slipform Paver. Esta não é uma ferramenta comum, é um robô industrial que custa entre 120 mil e 300 mil dólares. Ela é essencialmente uma fábrica sobre lagartas. Esqueça as equipes de operários nivelando o concreto com rodos. Esta máquina faz tudo sozinha. Assim que o concreto entra na máquina, parafusos gigantes chamados trados espalham a mistura uniformemente por toda a largura da estrada. A máquina avança lentamente,
e o concreto passa por moldes de aço que o apertam, vibram e compactam com uma força tremenda. O que sai da parte de trás da máquina não é uma poça líquida, mas uma laje sólida, perfeitamente retangular, que mantém sua forma sem precisar de madeira ou metal para segurá-la nas laterais. É como espremer pasta de dente de um tubo quadrado, mas em escala industrial. A precisão é guiada por sensores a laser e GPS 3D. Eles garantem que a estrada seja plana, sem lombadas ou buracos, com uma precisão milimétrica. A máquina não apenas nivela, ela constrói a estrutura interna da estrada. Enquanto avança, ela insere automaticamente barras de aço, chamadas de barras de transferência, bem no meio do concreto úmido. O robô faz isso sem parar, atirando o aço para dentro da massa cinza. Essas barras são cruciais. Elas seguram as placas de concreto juntas, permitindo que transfiram o peso dos caminhões de uma placa para a outra sem quebrar. Graças a essa automação, a equipe pode construir de 3 a 5 quilômetros de estrada em um único dia. O resultado é uma fita cinza perfeita, monolítica e sem emendas, estendendo-se até o horizonte. Mas a perfeição visual esconde um perigo físico. O concreto vai encolher à medida que seca. Se os engenheiros não agirem rápido, essa laje perfeita vai se rasgar sozinha. A química não para. Imediatamente após a máquina passar, um líquido de cura é pulverizado sobre a superfície, selando a umidade dentro do concreto. Sem isso, a água evaporaria muito rápido sob o sol, e a superfície racharia como terra seca no deserto. Mas isso não é suficiente. O concreto é duro, mas frágil à tensão. Conforme ele endurece e a temperatura muda do dia para a noite, ele quer se mover. Se ele não puder se mover, ele quebra. Então, os engenheiros fazem algo que parece loucura. Eles cortam a estrada nova. Algumas horas depois da pavimentação, operários com serras de diamante fazem cortes precisos a cada poucos metros. Essas são as juntas de expansão. Eles estão basicamente dizendo ao concreto: se você for rachar, rache aqui, nesta linha reta que nós fizemos. É uma destruição controlada para evitar o caos, mas um corte aberto é um convite para o desastre. Água e sujeira poderiam entrar ali e destruir a base. Por isso, depois de limpar a poeira, os trabalhadores injetam um selante especial, geralmente silicone ou poliuretano, dentro desses cortes. Esse material é elástico. Ele se estica e encolhe, mantendo a água fora, enquanto a estrada respira com o calor e o frio. Agora, a estrada entra em quarentena. Sinais de proibido entrar são colocados. Por pelo menos 7 dias, ninguém pode tocar nela. O concreto precisa desse tempo de silêncio para atingir sua força máxima. É um período de espera tensa, onde a química termina seu trabalho de endurecimento. Nos Estados Unidos, esse processo é uma sinfonia de máquinas. Mas o que acontece quando você não tem um robô de $300 mil? Vamos viajar para lugares onde a tecnologia de ponta ainda não chegou, como em obras rurais no Peru. Aqui, o contraste é brutal. Não há sensores a laser, não há impressoras 3D de concreto. Há apenas músculo, suor e determinação humana. O concreto é despejado dos caminhões em calhas de metal simples e cai em pilhas desordenadas no chão. Uma parede humana de trabalhadores avança contra a massa cinza. Eles usam pás, ancinhos e pedaços de madeira para espalhar toneladas de material pesado. É uma corrida exaustiva contra o tempo, pois o concreto endurece aqui tão rápido quanto nos Estados Unidos. Sem os vibradores automáticos da máquina gigante, homens usam vibradores manuais, mergulhando-os no concreto para tentar tirar as bolhas de ar uma a uma. Para alisar a superfície, não há moldes deslizantes perfeitos. Homens trabalham de joelhos, usando desempenadeiras de aço manuais, confiando apenas no olho e na experiência para deixar tudo plano. É um trabalho artístico, difícil e fisicamente punitivo. A qualidade aqui depende do cansaço do braço do trabalhador, não da calibração de um sensor. Embora esse método funcione, ele mostra o abismo tecnológico. A precisão milimétrica é impossível e a velocidade é muito menor. Mas no fim, seja feito por um robô ou por 30 homens com pás, o objetivo é o mesmo: criar um caminho. Voltamos ao número inicial.
40 mil quilômetros por ano. Quando olhamos para uma estrada de concreto, vemos apenas uma superfície cinza e monótona. Mas agora você sabe a verdade. Debaixo dos pneus do seu carro existe um sanduíche de engenharia de alta precisão. Há uma base de pedra compactada com violência, aço inserido automaticamente por robôs e uma química calculada para resistir a décadas de sol, chuva e peso. A estrada de concreto é a prova de como a humanidade aprendeu a dominar os materiais mais básicos da Terra, pedra, areia e água, e transformá-los nas veias duráveis da nossa economia. O que antes era lama líquida, agora é a espinha dorsal de um país, projetada para durar 34 anos sem pedir descanso. É a vitória da ordem sobre o caos, impressa no chão, 1 quilômetro de cada vez. Imagine um projeto colossal de 16 bilhões de dólares que promete rasgar o mapa de Nevada ao meio. A ideia é insana: bombear a água do Oceano Pacífico, erguê-la sobre montanhas e afogar o deserto, criando um mar interior onde hoje só existe poeira. Engenheiros dizem que é a salvação, mas a história grita um alerta terrível. Tentar criar um oceano onde a natureza proibiu pode gerar não um paraíso, mas uma bomba tóxica de proporções bíblicas. Estamos prestes a realizar o maior feito da engenharia ou a cometer o erro mais fatal da história? Para compreender a verdadeira dimensão e o perigo deste novo plano, precisamos caminhar sobre os ossos dos projetos que vieram antes. O oeste americano não é apenas um lugar no mapa, é um cemitério de ambições humanas que tentaram e falharam quebrar a vontade do clima. Nevada é uma terra implacável. Aqui caem apenas 17 centímetros de chuva por ano. É uma quantidade tão insignificante que a água evapora antes mesmo de ter a chance de molhar a terra seca. É um lugar onde a sede é eterna, mas o ser humano nunca aceitou esse veredito da natureza. Na década de 1960, engenheiros desenharam algo que parecia sair de um delírio de grandeza: a Aliança de Água e Energia da América do Norte, conhecida pela sigla NAWAPA. Se você acha que as construções de hoje são grandes, pense novamente. A NAWAPA faria as pirâmides do Egito parecerem brinquedos de criança. O plano envolvia 369 componentes individuais massivos. Estamos falando de barragens de concreto armado que tocariam as nuvens, estações de bombeamento com a potência de reatores nucleares e túneis escavados através da espinha dorsal das montanhas rochosas. A ideia era sequestrar rios inteiros no Alasca e no Canadá, águas geladas e selvagens, e forçá-las a fluir para o sul, contra a geografia, para alimentar 35 estados americanos e o México. A extensão total dessa encanamento continental seria de 12.800 quilômetros. Para que você sinta o peso desse número, é a mesma distância de Londres, na Inglaterra, até Pequim, na China, mas não seria uma estrada de asfalto. Seria um rio artificial de aço e concreto. O custo, ajustado para hoje, ultrapassaria qualquer orçamento racional. Era um tempo em que acreditávamos que podíamos dobrar o planeta à nossa vontade, mas o projeto colapsou. A política, o custo e a impossibilidade física mataram o gigante antes que ele nascesse, deixando Nevada com seus planos empoeirados e sua areia ardente. No entanto, a necessidade de água não desapareceu. Ela apenas ficou mais desesperada. E onde a força bruta das barragens falhou, a tecnologia do século XXI promete uma vingança silenciosa. A velha estratégia de trazer água do norte morreu. O novo plano é muito mais radical. Não vamos buscar água doce, vamos fabricá-la. O plano atual propõe algo que desafia a intuição: beber do Oceano Pacífico. Mas o oceano é veneno para a agricultura e para a vida terrestre. Ele é salgado, corrosivo e pesado. A solução proposta é uma maravilha da força industrial moderna: a osmose reversa em escala titânica. Imagine uma parede de membranas, filtros tão finos que nem bactérias conseguem passar. Agora imagine bombas gigantescas empurrando a água do mar contra essas paredes com uma pressão esmagadora, centenas de vezes maior que a atmosfera da Terra. O sal fica de um lado, a água pura sai do outro. Não é mágica, é força bruta, aplicada a nível molecular. Mas purificar a água na costa da Califórnia é a parte fácil. O verdadeiro pesadelo logístico é mover essa massa líquida para o interior. A água é pesada. 1 metro cúbico pesa 1 tonelada.
e o projeto quer mover bilhões de toneladas. O traçado proposto aproveita as cicatrizes antigas da Terra, leitos de rios que secaram há milhares de anos e corredores de infraestrutura ao longo da rodovia 95. A engenharia vai adicionar 500 metros de novos canais de concreto e aço, artérias artificiais pulsando no deserto. O objetivo é inundar vales gigantescos como Big Smoke e Monitor. O mapa de Nevada mudaria para sempre. Onde hoje você vê planícies brancas de sal e rocha, veria ondas azuis. O projeto promete criar 965 milhas quadradas de superfície de água. É um mar interior fatiando o deserto, mas aqui a física cobra seu preço. Para levar 317 bilhões de galões de água do nível do mar até os planaltos de Nevada, é preciso vencer a gravidade. A água precisa subir 1.000 metros de altura. A energia necessária para operar essas bombas é estonteante, 6 gigawatts. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais potência do que a maior usina nuclear dos Estados Unidos produz. É uma quantidade de energia capaz de iluminar cidades inteiras, mas aqui ela seria usada apenas para fazer a água subir a montanha. De onde viria essa energia? A resposta brilha cegamente sobre nossas cabeças. O sol de Nevada e da Califórnia é implacável, e o plano é cobrir quilômetros de deserto com painéis solares para alimentar as bombas. Mas a conta de luz não é o único custo. Existe um segredo sujo na dessalinização, que os engenheiros transformaram na chave de ouro do projeto. Quando você espreme a água do mar para tirar água doce, sobra um resíduo. Para cada litro de água pura, você gera meio litro de salmoura. E não pense em água salgada comum. É um lodo químico denso, viscoso e tóxico para a vida marinha se for devolvido ao oceano. É um concentrado da tabela periódica. Historicamente, essa salmoura era lixo, um problema caro. Mas neste projeto, a visão sofreu uma mutação genial e gananciosa. Eles não olham para a salmoura como esgoto, eles a veem como minério líquido. Dentro desse líquido grosso e pesado, flutuam átomos de magnésio, boro e o mais importante de todos, lítio, o ouro branco, o combustível que alimenta seu celular, seu carro elétrico e o futuro da energia global. O projeto propõe transformar as estações de tratamento em mineradoras químicas. A salmoura seria processada e o lítio extraído. A Califórnia já é um gigante solar, com 47 gigawatts de capacidade. Nevada está expandindo rapidamente. A sinergia é perfeita no papel. O sol fornece a energia barata para bombear a água e processar o lixo. O lixo vira lítio, que é vendido por bilhões para fabricar baterias, que por sua vez armazenam a energia solar. É um ciclo fechado de lucro industrial. Eles chamam isso de abater os custos operacionais, mas a verdade é mais crua. O projeto de água pode se tornar, na verdade, uma gigantesca operação de mineração disfarçada de infraestrutura hídrica. O impacto econômico estimado não está nos milhões, mas nos trilhões de dólares. Terras inúteis viram fazendas irrigadas, lagos criam turismo e a salmoura paga a conta. Parece o crime perfeito contra a escassez. Transformamos o oceano em água potável e o resíduo em baterias. Mas há uma variável que nenhuma planilha de Excel consegue controlar totalmente: a fúria silenciosa do deserto. A natureza tem mecanismos de defesa brutais. Nevada não quer ser molhada. O ar aqui é tão seco e quente que funciona como uma esponja infinita. No momento em que você expõe uma superfície de água ao céu de Nevada, o sol começa a bebê-la. A evaporação é violenta. Estamos falando de milhões de litros desaparecendo no ar a cada hora, sugados pela atmosfera faminta. O projeto planeja inundar as praias, bacias secas e planas cobertas de crostas de sal antigas. Quando você joga água doce sobre essas crostas, algo químico e perigoso acontece. O solo não apenas se molha, ele se dissolve. A estrutura da terra muda. Os sais subterrâneos, que estavam adormecidos e enterrados, começam a migrar. Eles sobem através da umidade capilar até a superfície. O resultado é uma armadilha. A água evapora rapidamente sob o calor de 45 graus, deixando para trás não apenas o sal original, mas novos cristais finos, misturados com minerais pesados. E então vem o vento. O vento de Nevada é lendário.
Ele pega esse pó fino, agora carregado de química concentrada, e o lança na atmosfera. Criamos o risco de tempestades de poeira tóxica, que podem viajar por centenas de quilômetros, cegando cidades e envenenando pulmões. E não é apenas a geologia que sofre. A biologia entra em colapso. No Vale de Amargosa, existe uma criatura minúscula que carrega o peso de toda uma era geológica, o Amargosa Pupfish. É um peixe pequeno, resistente, que sobreviveu isolado em poças quentes desde a última era do gelo. Ele não existe em nenhum outro lugar do universo. Se o nível do lençol freático mudar, se a química da água alterar 1 milésimo, essa espécie desaparece instantaneamente. Além disso, criar lagos artificiais é um convite para o caos. Coiotes, guaxinins e aves predadoras seriam atraídos para esses oásis, dizimando a fauna local que não tem defesa contra eles. Mosquitos portadores de doenças encontrariam novos criadouros perfeitos. O deserto é um sistema equilibrado, no fio da navalha. Tentar transformá-lo em um jardim úmido é como tentar consertar um relógio suíço com uma marreta. E nós já vimos o que acontece quando a marreta acerta o alvo. Não precisamos imaginar o desastre. Ele já existe. Ele tem nome e endereço. Fica na Califórnia e se chama Mar de Salton. É o maior erro de engenharia do século XX, um monumento fétido à arrogância humana. Em 1905, engenheiros tentaram desviar água do Rio Colorado para a irrigação. Uma enchente rompeu as defesas e, por 2 anos inteiros, toda a força do Rio Colorado despejou água em uma depressão no deserto. Nasceu um mar acidental. No início, parecia um milagre. Nos anos 50, o Mar de Salton era a Riviera do deserto. Estrelas de Hollywood atracavam seus iates lá. A água era azul e vibrante. As pessoas nadavam, pescavam e compravam casas na orla. Mas era uma ilusão. O lago não tinha saída. A água entrava, mas a única forma de sair era evaporando. Ano após ano, a água ia embora, mas o sal ficava. E não só o sal. Os pesticidas das fazendas vizinhas, os fertilizantes, o esgoto tratado, tudo se acumulava naquela bacia fechada. O paraíso apodreceu. Hoje, a salinidade do Mar de Salton é o dobro da do Oceano Pacífico. Quase nada consegue viver lá. As margens não são de areia branca. São feitas de ossos triturados de milhões de peixes e cracas que morreram sufocados em eventos de anoxia, quando a água perde todo o oxigênio sob o calor. O cheiro é insuportável, uma mistura de ovos podres e decomposição que em dias quentes chega até Los Angeles. Mas o horror real acontece quando a água recua. O leito seco do lago é um pó fino contendo arsênio, selênio e resíduos químicos de décadas de agricultura industrial. Quando o vento sopra, essa poeira venenosa é lançada sobre as comunidades pobres que vivem ao redor. As crianças lá têm as maiores taxas de asma da região. Sangramentos nasais e problemas respiratórios são rotina. O mar que os humanos criaram virou uma arma biológica contra os próprios humanos. Agora, o Mar de Salton é um paciente terminal mantido vivo por aparelhos caros, com o governo gastando milhões apenas para tentar manter a poeira no chão. E, ironicamente, é lá que as empresas estão testando a extração de lítio da salmoura geotérmica, tentando tirar algum valor desse desastre. O Mar de Salton é a prova viva de que a natureza cobra juros compostos sobre nossos erros. Voltamos agora ao plano de 16 bilhões de dólares em Nevada. A tentação é gigantesca. Temos a tecnologia, temos bombas capazes de levantar oceanos, temos a energia do sol para alimentar a máquina, temos a química para transformar resíduos tóxicos em baterias que salvarão o clima. No papel, é a equação perfeita. Água para o povo, lítio para a indústria, lucro para os investidores. Mas quando você olha para as carcaças de peixes no Mar de Salton e sente o cheiro de enxofre no ar, a dúvida corrói a certeza da engenharia. O deserto de Nevada não é um espaço vazio, esperando para ser preenchido. É um sistema antigo e brutal. A água neste lugar não é vida, é uma anomalia, é um elemento estranho. Se inundarmos esses vales sem uma precisão absoluta, se deixarmos a ganância pelo lítio cegar a prudência ecológica, podemos não criar um novo oásis.
Podemos estar construindo a maior bacia de resíduos tóxicos do mundo, uma sequência de lagos mortos que envenenarão o ar por gerações. A capacidade de fazer algo grandioso não significa que devemos fazê-lo. A fronteira entre a genialidade e a catástrofe nunca foi tão tênue. E no deserto, o preço do erro é sempre pago com a poeira.